Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, mais uma vez aqui compartilhando o pão, para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé e edificar a nossa vida. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 14, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde ou no momento que você veja. Diz assim o versículo: E assim diz o Senhor acerca dos assírios: Vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos nos templos dos seus deuses. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem de julgamento à Assíria, aos ninivitas, a capital da Assíria, que foram os mesmos que levaram eles cativos para a Babilônia, ali na época do período justamente do cativeiro de Israel. E, logicamente, eles eram tidos como inimigos, agiam de bastante violência. Talvez por isso o profeta Jonas não quisesse ir pregar, porque sabia que Deus era misericordioso e estava disposto a executar ou a atribuir ou derramar misericórdia para aqueles que se arrependessem. Mas é uma verdade que Naum fez aquilo que Jonas queria fazer, pregar a mensagem de juízo aos inimigos. E é justamente essa a mensagem. Muitas vezes perguntamos, será que os nossos inimigos, será que será executado juízo? E Naum vem dizer para nós, com um sonoro sim, que Deus está de olho em tudo o que eles estão fazendo. E logicamente a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos, eu sei disso. Quando fala inimigos aqui de carne, o Senhor trabalha justamente para o arrependimento, para a salvação. Nós estamos numa missão de resgate. E logicamente Ele quer extinguir tudo aquilo que nos faz mal. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendo com esse versículo. Ele fala assim, e assim diz o Senhor acerca dos assírios, ou seja, acerca daqueles que são os nossos inimigos, irmãos, tanto espirituais como carnais. Algumas pessoas se colocam na posição de inimigos porque são usadas pelo diabo, irmão. Então elas terão um tratamento com Deus. A palavra fala assim, vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. E está falando de legado, está falando de passar de geração em geração. O que o Senhor está dizendo através dessa mensagem é que o Senhor, que será extinta a identidade do inimigo na nossa vida. O nome dele vai ser extinguido. Não haverá legado. É quando nós pensamos, será que isso nunca vai acabar? Mas quando o Senhor chega para fazer, quando o Senhor executa uma obra, quando o Senhor trabalha em nosso coração, Ele vem para fazer de uma vez por todas. Nós percebemos isso, por exemplo, na figura de Jacó, que teve o seu nome alterado por Israel. É uma mudança de identidade. Em nós, irmãos, em nós que somos de carne e sangue, há uma mudança de identidade. E ali é para que o inimigo leve tudo aquilo que é pertencente ao seu nome, embora saia de perto de nós, não terá mais legado, não atribuiremos isso aos nossos filhos, e não será geracional, não será uma maldição geracional, não passará de pai para filho. Porque normalmente tudo aquilo que o pai é, ele passa para o filho, para a filha, tudo aquilo que a mãe é, ela passa para o filho e para a filha. São os nossos maiores influenciadores. E é justamente o que ele vai falar. Ele vai falar assim, destruirei todos os ídolos nos templos de seus deuses. Os ídolos é aquilo que influencia a pessoa, irmão. A pessoa serve a sua influência, aquilo que é o seu Deus. Muitas pessoas têm outros deuses que não é o Deus de Israel. Hoje nós vemos a ditadura da moda, vemos a ditadura do ativismo que vem por meio do capitalismo, que imputa para nós que nós devemos ter e não ser. Nós vemos a ditadura da internet, as influências, e muitas são as que tem lá. Eu falei algumas aqui que até estão lá, mas tem outras, por exemplo, as pessoas estão presas justamente a algumas coisas que elas não conseguem sair, até mesmo futebol, irmão, a gente vê isso. Tem pessoas que vivem em função de assistir um jogo de futebol. Muitas são as influências do brasileiro, e o que Deus está falando, irmão, que acabará com as influências. A nossa influência será Cristo. Nós somos nova criatura e, portanto, Cristo é a nossa maior influência. Ele vai nos legar a um lugar que nós vamos viver por Ele.
e também estaremos dispostos a morrer por ele se necessário for. Cristo será a nossa influência. A palavra fala: estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. E a sepultura, irmãos, é justamente aquele lugar, é onde fica cravado um ornamento, agora me fugiu o nome, mas é justamente onde fica cravado o túmulo da pessoa. O túmulo fala de um memorial, é essa a palavra. Ou seja, ficará registrado na memória o que Deus fez, mas ficará registrado como morto. Para quê? Para que nós venhamos a lembrar justamente da onde Ele nos tirou, de quem era a nossa influência antiga, de todos os inimigos que nos atacaram, de tudo aquilo. Eles ficarão, vai levar à sepultura. Isso não é de forma literal, embora naquele momento fosse, irmãos, uma guerra, mas o que o Senhor está falando é que Ele deixará uma mensagem bem clara. Para quê? Para que nós não venhamos a voltar do lugar aonde Ele nos tirou. Traduzindo aqui para nós, trazendo isso para a nossa vida. Quando fala de fazer uma sepultura, é de que fica uma mensagem gravada de que aquilo que foi enterrado é desprezível e que nós não venhamos a ressuscitar velhos comportamentos, velhas atitudes, velhas maneiras de pensar, para que nós não venhamos a voltar do lugar aonde o Senhor nos tirou. E isso é uma mensagem de juízo, sim, mas uma mensagem também de justiça de Deus, que faz justiça àqueles que nos levam justamente a caminhar em morte. E pensando nisso, eu quero deixar aqui uns versículos, 3 versículos de Lamentações 3, fala: tu te aproximaste, quanto a ti clamei. Lamentações 3, versículo 57. Tu te aproximaste, contra ti clamei, e disseste: não tenha medo. 58. Senhor, tu assumiste minha causa e redimiste a minha vida. 59. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. E é isso que Ele está fazendo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, Pai, nesse processo, Pai, de mudança de vida, de assumir, como eu, Pai, a superioridade do Filho. Queremos nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo, o Teu Filho. Queremos ser filhos e queremos abandonar, Pai, tudo aquilo que nos influencia, todo o legado de morte, deixar num lugar onde nós possamos ver e lembrar. Não nos deixa, Pai, voltar. Ajuda-nos a ter uma convicção firme de propósito, mesmo que isso provoque dor e que nos confronte em certos momentos da caminhada, para que nós venhamos verdadeiramente a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa herança. Assim nós queremos declarar em nome de Jesus. O Senhor, meu irmão, o Senhor, minha irmã, conhece muito bem as tuas aflições. Tenha calma nesse momento, Ele sabe o que faz. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.